Salve Maria, meu irmão, minha irmã! Tenham todos aí um bom dia, sejam todos bem-vindos aí ao terceiro módulo. Aí falar, o Michel tá todo empolgado e tal. Por que ele tá empolgado, né, com o terceiro módulo? Porque nós vamos falar sobre história da liturgia. Então, se tem algo que me encanta, é a história da liturgia, não é? Então, eu sou historiador de formação. E ainda que eu tenha lá todo um carinho muito especial pela questão das normas litúrgicas, a história da Santa Missa é um negócio fantástico, né? A gente só acaba percebendo alguns símbolos, alguns sinais aí da Santa Missa se olharmos, né, então, para a sua história. Então, nós vamos começar com a liturgia judaico-cristã, que é o princípio de tudo, não é? Só que aí vem uma pergunta de historiador, não é? Então, assim, claro, eu estou levando isso para vocês porque é importante que a gente pontue. O Metzger, que escreveu um livro chamado A História da Liturgia segundo os seus períodos históricos, ele diz que existem alguns lugares onde nós devemos procurar estudar a liturgia. Então, a primeira coisa, as fontes orais, que é a tradição, não é? Então aquilo que nos vem de forma tradicional. As testemunhas mais antigas, ainda que não litúrgicas da época. Então, por exemplo, mesmo não sendo fontes litúrgicas, pessoas que escreveram e falaram sobre a liturgia. Depois, os vestígios arqueológicos, e nós vamos ver, por exemplo, diversos vestígios arqueológicos que mostram que desde sempre se celebrava, por exemplo, voltado para o altar. Não é? Então, os vestígios arqueológicos que mostram isso, e as fontes escritas, não é? Da qual derivam dois lados, os ritos, né? Então os livros dos ritos, e também, né, do outro, os comentários dos ritos, não é? Então tanto de um lado como do outro, aí também extremamente importante para que a gente possa pensar. E aí eu coloco, não é? A primeira pergunta é: como Nosso Senhor celebrou a liturgia judaica? Então vamos lá. Nosso Senhor nasce sobre a lei judaica. No 8º dia, ele é circuncidado e recebe o nome de Jesus. O Evangelho nos recorda que ele sobe ao templo aos 12 anos, tá? Mostrando com certeza que São José e a Virgem Santíssima subiam ao templo 3 vezes ao ano durante as grandes festas da religião judaica. Ele frequenta a sinagoga aos sábados, não é? E sobe ao templo 3 vezes ao ano. Então Nosso Senhor aparece depois, na época da pregação, subindo ao templo 3 vezes ao ano. Para a Páscoa, para a festa dos tabernáculos e para a festa da dedicação do templo. Então ele subia 3 vezes. Cumpria as normas, ele obedecia às normas, né, do povo judaico, do povo judeu, de uma forma muito clara. Então, assim, eles não podiam acusar de uma forma nenhuma Nosso Senhor de impiedade, não é? Porém, Nosso Senhor, ele veio, não é, lançar a semente de uma liturgia nova. Tá? Então, por exemplo, não apenas mais o rito externo, que é importante, mas o rito interno. Então, a necessidade da lei da oração. Nosso Senhor também faz outra coisa. Ele institui, porque ele desejou assim, 7 sacramentos da forma com que ele quis para santificar os homens a partir desses 7 sacramentos. E ele substitui a ceia judaica pela Eucaristia. Faz a substituição, não é? Muito bem, então aqui nós temos uma grande pergunta, não é? Como foi a ceia pascal? Talvez o grande ato litúrgico de Nosso Senhor tenha sido a ceia pascal, onde Nosso Senhor ordena os apóstolos, sacerdotes, bispos, e ao mesmo tempo institui a Eucaristia. Então, como que isso aconteceu? Não é? Então vejam lá, o próprio Dom Antônio traz assim: com efeito, Jesus Cristo, depois de ter terminado a ceia e o canto da primeira parte do Halel, Salmos 112 e 113, teria preparado o pão ázimo e o cálice com vinho e água para dar pela 4ª vez aos convivas. Então vejam só, a ceia judaica, a ceia pascal, ela funcionava de diversas formas. Então você tinha um rito que deveria ser seguido, esse rito tinha que ser feito daquela forma, não podia fugir, e passava-se o cálice várias vezes e tal, e que não sei o que. Só que, por exemplo, possivelmente aquela ceia judaica não tinha um cordeiro, não é? Não tinha um cordeiro.
não é? Ou se tinha, não é? Nós não sabemos, não há prova nos evangelhos, tá cedo, porque a Páscoa judaica seria celebrada na tarde seguinte, não é? Então, esquisito. Então vejam lá, o que acontece. Depois, Nosso Senhor teria cantado a segunda parte do Salmo 114 a 117, não é? Em seguida, teria dado a bênção do Halel e começado o grande Halel, que é o Salmo 135. Ao chegar no versículo 124, que dat escan omni carne, que dá então a todos a sua carne, teria pronunciado sobre o pão e o vinho não a bênção que o ritual judaico punha na boca do pai de família, mas as palavras da transubstanciação. Imediatamente teria terminado o grande Halel, distribuindo o pão e o vinho consagrados e concluído o banquete não pela bênção costumada sobre Israel e o fruto da vinha, mas por um salmo, da qual aparece o texto, né, no Evangelho, hino dicto, né, então tendo rezado o hino. Talvez o 22, que o Senhor é o meu pastor. Então vejam só, talvez a última ceia foi assim, no meio da última ceia, depois que Jesus preparou o cálice com vinho, ele pega o pão ázimo, não é? E então ele fala, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. E aí então ele não termina, ele abençoou, deu aos seus discípulos a tomar, e eles saíram dando graças a Deus com os discípulos sem entender especificamente o que havia ocorrido, não é? Nosso Senhor, ele não rompe com a liturgia judaica. Veja, ele substitui uma bênção por algo que é infinitamente superior. Então não é a bênção do pão, é a própria transubstanciação, é transformar o pão e vinho no seu corpo e sangue. Tá? Ele institui, isso sim, os elementos essenciais da liturgia cristã e deixa aos apóstolos e seus sucessores o direito de os guardar e celebrar. Vejam só como isso é importante. O Padre Royce diz assim, no Antigo Testamento, todo o culto do povo de Israel foi ordenado por lei divina. Os deveres múltiplos dos sacerdotes israelitas, bem como o modo de oferecer os vários sacrifícios, foram minuciosamente revelados por Deus a Moisés, que os fixou no livro do Levítico. A igreja do Novo Testamento devia abranger todos os povos do mundo, tão distantes, tão diferentes em costumes. Um novo culto público tornou-se indispensável. Olha que importante, não é? O legislador divino criou e estatuiu para a nova liturgia, que consiste mormente na missa, umas poucas leis, encarregando a sua igreja de alargá-las com cerimônias convenientes sob a direção do Espírito Santo. As partes essenciais da missa, a forma essencial dos sacramentos, o Padre, o Pai Nosso, formam os elementos da liturgia divina. Então, a forma essencial do sacramento, a forma central da Santa Missa e, por fim, perdão, pessoal. O Pai Nosso formam, então, a questão dos elementos base da liturgia. Então, isso é extremamente importante da gente poder pensar. Só que tá, ok, mas como os apóstolos celebravam a missa? Então não sobrou nenhum livro litúrgico dos apóstolos, não é? A fonte principal é o Novo Testamento, onde nós vamos olhar para tentar entender o que aconteceu. Tá? Ainda que os judeus, que os apóstolos participassem de certos ritos judeus, eles têm muito de próprio, não é? Então eles vão desenvolvendo uma liturgia paralela à liturgia do templo. Diz o Padre Royce. Os apóstolos usaram o seu direito litúrgico. São Paulo, por exemplo, ordenou que as mulheres viessem para as reuniões dos fiéis de cabeça velada. Então veja, o direito litúrgico primitivo já começa a aparecer aqui. Então, devagar, pela ação do Espírito Santo, vão se criando aqueles ritos, aquelas cerimônias que giram em torno daquilo que é essencial. Sim? Primeira característica. Os fiéis se encontram no dia do Senhor em uma nova sociedade, que é a igreja. E o dia do Senhor não é mais o sábado, mas o domingo, que não é o primeiro dia da semana, ele é o primeiro dia da semana também. O domingo é o 8º dia da semana, é o dia novo, o dia da ressurreição. Veja só que interessante, não é? No dia do Senhor, eles renovam a ceia eucarística, louvam a Deus e celebram
o ágape fraterno, que era uma refeição que acompanhava a Santa Missa, onde as pessoas levavam a comida e comiam, não é? Então dividiam, quem tinha mais levava mais, quem tinha menos não levava nada, comia, ninguém passava fome, só que muito cedo isso começa a dar problema e muito cedo a refeição do ágape desaparece da liturgia. Sim? O que nós temos que pensar é o seguinte, o centro da realidade que nós temos aqui é a renovação da ceia do Senhor. Então eles se reuniam para renovar a ceia do Senhor. A formação, claro, vai beber da onde? Da sinagoga e do culto do templo. Então vai haver uma parte de ensino de catequese, que hoje nós conhecemos como liturgia da palavra. Louvavam a Deus e consagravam a comunhão, não é? Diz lá o Padre Royce. Também foi sempre tradição da Igreja que na liturgia há partes instituídas por eles, os apóstolos. São Basílio diz que os ritos litúrgicos usados por toda a parte, cujo autor é desconhecido, dimanam da autoridade dos apóstolos. Portanto, a leitura da Escritura Sagrada, o sursum corda, né, então, elevemos os nossos corações, ou outras saudações e respostas, antes do prefácio e o cânon, foram introduzidos por ele. Isso, então, é algo característico, não é, dos autores mais tradicionais de dizerem, basicamente aquilo que é mais antigo era como os apóstolos celebravam a missa, que se mantém então ainda hoje. Mas onde eles celebravam? Então eles celebravam não nas igrejas, mas chamadas casas-igreja, não é? Depois da expulsão dos cristãos da Terra Santa, eles se espalharam por todo o território do Império, diz lá o Padre Royce. Essa formação deu-se, antes de tudo, nos grandes centros da civilização. Pois sabemos que os apóstolos procuravam de preferência cidades importantes, Antioquia, Corinto, Éfeso, Roma. Os seus sucessores fizeram o mesmo. Em redor das suas cidades episcopais fundaram outras comunidades religiosas, dependentes do centro também quanto à liturgia, pois eram sacerdotes da metrópole que plantavam a nova vinha do Senhor. Pouco a pouco formou-se uma liturgia comum a muitos lugares e finalmente a uma região inteira. Vamos pensar de maneira geral como as coisas acontecem em Roma, mas não é só em Roma, porque isso acontece em todos os lugares. As casas onde se reuniam inicialmente os cristãos pertencem ou a uma família ou a uma matrona piedosa, não é um grande senhor ou uma matrona. Os cristãos, então, eles falam o quê? Nós estamos sob a proteção dessa matrona ou desse patrício, não é? É o que se diz subtítulo, não é? Então, subtítulo, então abaixo do nome dessas pessoas. Muitos desses cristãos ricos que cediam as suas casas foram martirizados, gerando no terreno onde eles viveram as igrejas que nós conhecemos. É, por exemplo, onde nós falamos títulos de Susana ou títulos de Quequília. Né? Então, seja o título, né? Então está sob a proteção da família Susana e da família Cecília, da qual saíram, não é? Então, Santa Susana e Santa Cecília. Os nobres romanos possuem em suas casas os túmulos de família, que nós chamamos de gentília. Não é? Ao acolherem os cristãos em sua casa, também lhe dão novos andares para sepultar os seus próprios mortos, que é o chamado de cemitéria, não é da onde vem a palavra cemitério. Aí se reúnem para deposição do irmão e seu nascimento para o céu, chamado de dies natalis, não é? Mas aí vem aquela coisa, Michel, já vi umas histórias que os cristãos celebravam nas catacumbas e tal, e que não sei o quê. Então, que não é bem assim, né, que celebravam nas catacumbas. Isso eu aprendi na faculdade, né? Então, quando eu fiz história mesmo, a minha professora dizia assim, olha, é impossível isso. As catacumbas eram muito apertadas, né? Então não dá para você celebrar a missa. Quando tem perseguição, se esconde nas catacumbas. Não era assim. Porém, nada se descarta, isso realmente havia, altares nas catacumbas, da qual se oferecia o sacrifício da missa nesses altares, em cima das relíquias dos mártires que lá estavam guardados. Isso sim, realmente acontecia. Mas claro, tinha 300 pessoas dentro das catacumbas? A resposta é não, né? Porque não dá, nem cabe, não é? Quem já visitou as catacumbas em Roma sabe disso, não é? Então os cristãos não viveram nas catacumbas, não é? Então isso é muito importante. E aí havia aquela coisa, tá?
Percebemos que é uma domus ecclesiae, né? Então uma casa-igreja, que funcionava para as duas coisas, geralmente de uma pessoa rica que dava essa casa para os cristãos. Mas como se dava a assembleia litúrgica? Dois momentos distintos nós podemos ver. O primeiro deles era modelado em relação à ceia pascal, que feita por Nosso Senhor, que tinha 4 elementos: a oblação, o sacrifício, a fração do pão e a comunhão. Tá? Esses 4 elementos são interligados por uma prece de ação de graças. Sim, é um canto de ação de graças que começa lá na criação e termina com a redenção. Narra-se a ceia pascal no meio do caminho, não é? Então a narrativa da paixão, e por fim reza-se o Pai Nosso. Então o que nós vemos aqui? O prefácio, o cânon e o Pai Nosso, a liturgia eucarística, sendo colocada com a oferta, o sacrifício, a comunhão e a ação de graças, não é? Os documentos mais antigos que falam sobre isso são a Epístola de São Clemente e o Didaquê, não é, que narram, então, mais ou menos como eram essas liturgias. Inicialmente, ela era celebrada junto do ágape, não é? Só que assim, muito cedo o ágape desapareceu, se tornando especificamente uma assembleia litúrgica, e o ágape acabou sendo substituído por uma assembleia catequética. Só para que a gente possa pontuar essa questão do ágape. Imagina que não era para dar muito certo mesmo, né? Então, antes da missa, né? Então, antes da Eucaristia, os fiéis levavam comida e bebida, e aí então o que acontecia? Eles dividiam a comida entre eles, né? Então eles tinham um banquete e depois do banquete eles celebravam a ceia. Só que aqui a gente tem um problema, que já São Paulo fala nas suas cartas, não é? Então ele fala assim, ué, mas parece que tem gente que vem aqui para comer? Vocês vieram aqui para comer? É isso mesmo? Não é que eu estou entendendo? Não deveria ser, não é? Então isso é muito importante da gente poder pensar também como as coisas funcionam, tá? Então o ágape acaba desaparecendo, dando lugar a uma outra coisa que é uma assembleia catequética, que precedia a missa. Então assim, essa catequese, ela acontecia durante a noite e recebia o nome de vigília. Ela era composta por salmos, hinos, leituras, pregação, oração, não é? Com o desaparecimento do ágape, ela se liga à Eucaristia. É natural. Então, se ela era uma preparação para o ágape e a Eucaristia, com o desaparecimento do ágape, ela se liga automaticamente à Eucaristia. Algumas vezes é celebrada antes da Eucaristia, não é? Chegando, não é, um grande ofício de louvor noturno, que hoje nós recebemos o nome, né, temos o nome ainda na liturgia das horas de liturgia, ofício das leituras. Na liturgia latina clássica, não é, as matinas. 2 outros ofícios são colocados como um início e como um final das matinas. O início são as vésperas, rezada no início do anoitecer. E por fim, as laudes, celebradas geralmente antes da Santa Missa, que encerrava, não é? Então esse ciclo que nós temos, né, que nós podemos compreender como sendo o ciclo do louvor, não é, da catequese. O dia depois é dividido em vigílias de 3 em 3 horas, gerando, né, as horas menores, e a prima, que não existe mais no rito novo, né, e as completas são geradas, né, então pelos monges, não é? Muito bem, então isso é muito simples, nós vamos ver que essa parte catequética vem da vigília e que vai se encaixar junto com a Santa Missa, e o louvor divino vai girar em torno dessa realidade. Mas muito bem, mas como se celebravam as festas litúrgicas? Então, primeiro, os cristãos celebram o domingo, que é o Dies Domini, então o dia do Senhor, numa vigília do sábado que se estende até o domingo pela manhã, quando pela madrugada ao amanhecer celebravam a Eucaristia. Eles mantiveram inicialmente o jejum de origem judaica. Então, assim, eles jejuavam quando? Nas quartas e sextas. Tá? Em alguns lugares, o jejum de sexta se estendia até o sábado e acabou, de certa forma, aí, se tornando uma norma na igreja. Ele terminava sempre pelas 3 horas, com ou sem a Eucaristia. Então eles tinham esse jejum contínuo, né? Então isso também é muito importante. Aparecem as primeiras celebrações do calendário.
não é? Então, ainda na época dos apóstolos, especialmente a questão da Páscoa. E aqui é onde aparece a primeira treta, não é, que nós temos dentro da igreja, né? Então, o primeiro problema dentro da igreja relacionado à liturgia, que é o problema da data da Páscoa. Então, existia um grupo, não é, que dizia: deve-se celebrar a Páscoa em 14 de Nissan, que foi o dia que Nosso Senhor morreu. 14 de Nissan é um dia, segundo o calendário judaico, que cai entre 15 de março e 15 de abril. Detalhe, historicamente Nosso Senhor deve ter morrido no dia 25 de março de 33, certo? Mas esse dia 25 de março, que seria o 14 de Nissan, cairia em qualquer dia da semana. E existe algo de muito característico que é o domingo. Então o domingo maior, o domingo dos domingos, que é o domingo de Páscoa, você vai celebrar na semana. Então a liturgia começou a olhar para essas semanas, para essas pessoas que queriam celebrar no dia 14, e começaram a chamar elas de quarto-decimanos, né? Então assim, não, eles são quarto-decimanos, eles estão errados, eles querem celebrar no dia 14, enquanto nós devemos celebrar a Páscoa no dia do Senhor. Esse dia do Senhor é o quê? O primeiro domingo depois da primeira lua cheia do equinócio da primavera, que acontece no dia 20 de março. Tá? Então o que aconteceu? É o Papa Vítor que resolve a questão dizendo: a Páscoa de Nosso Senhor, que é o domingo dos domingos, celebra-se no domingo e não em 14 de Nissan, rompendo com a tradição judaica, inclusive. A Páscoa é precedida de uma vigília, que inclui um jejum, seja de sexta a domingo, segundo Tertuliano, seja durante a Semana Santa, como em Alexandria, que vai gerar o quê? A Quaresma. A Páscoa vai gerar também um tempo de 7 semanas até Pentecostes, que é o quê? O tempo pascal. Também aparece o quê? O ciclo do Natal e da Epifania já na metade do século III, então por volta de 250. E os aniversários dos santos aos pés dos túmulos dele, onde se conservavam as suas relíquias. Tá? Então nós vimos lá que ainda na época dos apóstolos, até o ano 200, o grosso do que nós vivemos hoje já existia. Olha só que importante. Mas aí vem aquela pergunta: Michel, quando foi celebrada a primeira missa? Então o Padre Royce nos responde dizendo assim: quando se disse a primeira missa pelos apóstolos, não sabemos. Mas é provável que fosse no próprio dia de Pentecostes, pois a missa é a parte essencial do culto da igreja, que neste dia principiou a desempenhar as funções sagradas. A igreja costumava dar lugar aos batizados à Sagrada Comunhão. Maria Santíssima desejava tanto receber Jesus Cristo nas espécies sacramentais. Santo Tomás diz: celebramos a instituição do Santíssimo Sacramento especialmente naquele tempo em que o Espírito Santo ensinou as orações dos discípulos a conhecer perfeitamente os mistérios deste sacramento. Pois também os mesmos tempos foi o que os fiéis começaram a receber este sacramento. Bento XIV cita a opinião do cardeal Bona, de que antes de Pentecostes não se podia propriamente dizer a missa, pois não convinha oferecer um novo sacrifício enquanto o sacerdócio ainda não fora transferido. Concorda com isso a Sagrada Escritura, pois diz que os apóstolos, antes da vinda do Espírito Santo, perseveravam unânimes em oração, sem mencionar a comunhão do pão, por não haver ainda missa. Tendo recebido o Espírito Santo, continuaram na comunhão da fração do pão, pois não havia, perdão pessoal, fechei aqui o livro sem querer, pois não havia missa em comunhão. Então vejam só, até o século II, metade do século III, nós temos o grosso da liturgia desenvolvida, então uma liturgia da palavra, uma liturgia eucarística, os ritos se desenvolvendo, diversos ritos aparecendo na igreja, da qual a primeira missa foi celebrada possivelmente pelos apóstolos em Pentecostes, porque lá em Pentecostes, não é, durante os 40 dias, possivelmente Nosso Senhor ensinou aos apóstolos, porque não havia seminário, como deveria ser celebrada a Eucaristia, de que maneira isso deveria ocorrer, o que eles deveriam fazer, que ritos eles deveriam seguir. E aí os apóstolos, percebendo que o poder sacerdotal lhes havia sido outorgado porque Nosso Senhor havia subido aos céus, e a igreja havia se tornado uma igreja dos pagãos, não é? Então a igreja que deveria sair em missão, no próprio dia de Pentecostes devem ter celebrado a Santa Missa. E aí eu pergunto, e a sua missa? Como é que ela está? Não esqueçam, estudem, sirvam, leiam preto, leiam vermelho, façam
fazer besteira. Leiam o preto, façam o vermelho e nos encontramos na nossa próxima aula. Fiquem bem. Tchau, tchau.